Família, bom dia. Fiquem todos de pé. Bom dia a todos que estão online. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quer dizer que quando eles estavam adorando e orando, Deus fez estremecer o alicerce da prisão, todas as portas se abriram e todas as correntes que prendiam eles se quebraram. É o que nós vamos fazer. Hoje, esse domingo, o Espírito Santo separou como domingo do recebimento. Tudo aquilo que falta na sua vida, seja na saúde, na família, na vida financeira, seja espiritual, você vai receber tudo que falta. Mas para isso, a gente tem que fazer o que Paulo e Silas fizeram. Louvaram e oraram. Então aí onde você está, fale tudo para Deus. Se você não... eu não quero falar alto para ninguém ouvir. Mas se você não pede, você não tem que pedir. Então o que está faltando na sua vida? O que está faltando na sua casa? O que está faltando dentro de você? Gente, nós vamos levantar um clamor. Então não fique com vergonha, não fique amuado, amuada. Deus, eu preciso de paz, eu preciso de saúde, eu preciso de libertação, eu preciso de cura, eu preciso que o Senhor ajude o meu filho, eu preciso de força. Conta tudo para Ele. Porque hoje Ele separou essa manhã para completar o que falta na sua vida. Quem entende, por favor? Então levanta a sua mão para o céu, para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. A nossa ajuda vem do alto, a nossa ajuda vem do céu. Então feche os seus olhos aí agora. Isso, feche os seus olhos. E vamos aproveitar essa noite, essa manhã. Essa manhã o Espírito Santo reservou para você. Já pode começar a clamar, a adorar. Não pare de orar, não pare de pedir. Não pare. Não tem como Ele saber se você não falar.
Pai, nós sabemos que o Senhor é fiel, que a sua palavra é verdadeira. Nós sabemos que todas as suas promessas se cumprem. O Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus compassivo, o Senhor é um Deus grande, um Deus todo-poderoso. Por isso nós estamos aqui nessa manhã de domingo e nos rendemos a Ti, porque eu sei que o Senhor se preocupa conosco. Eu sei, Pai, que ainda o Senhor habitando no alto, ainda o Senhor habitando num santo lugar, ainda o Senhor habitando no seu trono, o Senhor se preocupa com a gente aqui na terra, com cada gemido, com cada luta, com cada dor, com cada lágrima que rola do nosso rosto. Eu sei que o Senhor se preocupa assim com cada necessidade nossa, enquanto estamos nessa terra, enquanto estamos nessa vida. O Senhor se compadece, o Senhor se preocupa com a gente. Então eu peço a Ti em oração, Pai, venha ao encontro de cada pessoa, a quem precisa de cura, a quem precisa de libertação, a quem precisa de paz, a quem precisa de um lar restaurado, de uma família restaurada, a quem precisa de um renovo espiritual. Eu oro agora por cada família, Pai, pelo filho que está nas drogas, pelo filho que está nos vícios, pelo marido que está nos braços da amante, pela família dividida, pela inveja, pelas brigas, essa família dividida por desentendimento. Eu peço agora, Pai, visita cada familiar, visita cada ente querido, visita o marido, visita o pai, visita a mãe, visita o filho, visita o irmão que está em depressão, o familiar que está preso. Pai, visita aquele ente querido que está nas drogas, que está perdido, que não ouve ninguém, que não atende ninguém. Visita aquele familiar que tem o coração duro, que não aceita conselho, que não aceita palavra, que não muda, Senhor. Entra ano e sai ano e ele não muda. Visita a nossa casa agora. Levante as suas mãos e peça. Deus reservou essa manhã para completar o que falta na sua vida. Pai, eu te peço, não pare de orar. Restaura esse lar, restaura essa casa, restaura essa família, restaura agora, Senhor. Une esse lar, une essa família, transforma cada ente querido de cada pessoa. Eu te peço agora, Senhor, por essa pessoa que está desempregada, por essa pessoa que está passando necessidades, por essa que não tem o que comer em casa, por essa que está na mão de agiota, por essa que está endividada, por essa que começou uma construção, uma reforma e não consegue terminar, por essa que tem uma pendência na justiça, uma causa que se arrasta e não é resolvida, por essa, Senhor, que está sendo pressionada pelos agiotas, por essa que está com o caminho amarrado, preste a entrar em falência, ou já faliu, já quebrou. Abre as portas, meu Deus, que a prosperidade entre nessa casa, que a prosperidade entre nessa família, que a prosperidade entre nesse lar agora, que haja prosperidade, que a maldição saia, que a miséria saia, que o fracasso saia, que essa empresa se levante, que esse comércio se levante, que financeiramente abrir agora todas as portas, todos os caminhos se abram para cada uma dessas pessoas. Eu peço por aqueles que estão desenganados pelos médicos, Senhor, envia cura, assim como o Senhor Jesus entrou na casa de Jairo, havia morte, mas quando o Senhor entrou, a morte deu lugar à vida. Então entra no corpo dessa pessoa que está desenganada, essa pessoa que está com dor, essa pessoa que já passou na mão de vários médicos, de vários psiquiatras, psicólogos, especialistas, e não há resultado, não há melhora na sua saúde. Essa que está agora encamada, essa que está agora na UTI, numa mesa de cirurgia, quem sabe lá no hospital, querendo a alta, mas
o médico não pode dar, porque ela não está se recuperando, o seu organismo não está respondendo aos tratamentos. Que o Senhor entre agora nesse corpo doente, esse corpo com tumor, esse corpo com um nódulo, com uma infecção, com uma doença, uma infecção generalizada, uma doença crônica. Pai, eu sei que nem o médico acredita na cura, nem o médico acredita na recuperação, mas eu creio, nós cremos. Então cura, levanta essa pessoa que está enferma, restaura essa pessoa que foi desenganada, que agora a vida entre no corpo dessa pessoa que está aqui. Que a saúde entre agora, não só nos ossos, como também na pele, no corpo, na alma, como no espírito. Que seja restaurada a saúde, que seja restaurado. Se há alguém aqui debilitado de vitaminas, debilitado, Senhor, de alguma proteína, que seja suprida agora a necessidade, que esse câncer desapareça, que esse tumor desapareça, que a depressão saia, que essa infecção saia, que essa ansiedade saia, que esse medo, pânico saia, e que haja saúde, que haja vida agora. Abençoe, Pai, eu te peço, por cada casamento, por cada casal, por cada noivado, por cada namoro. A pessoa, eu sei que tem casais que estão enfrentando um momento difícil, de desconfiança, de traição, de mentira, de briga, de frieza sexual. Pai, mas eu te peço agora, assim como em um casamento o Senhor Jesus transformou a água em vinho, transforma o coração desse marido, transforma o coração dessa esposa, transforma o coração desse noivo, dessa noiva, desse namorado. Senhor, transforma a vida amorosa desta pessoa, transforma as brigas em paz, transforma o ódio em amor, transforma a desunião em união, o orgulho em humildade. Senhor, restaura, transforma esse matrimônio. Senhor, não importa quantos anos que eles estão juntos, mas que cada amanhecer seja como no dia do casamento, que cada amanhecer seja como pela primeira vez. Restaura esse casamento, Senhor. Faz crescer o amor dessa esposa pelo marido, o amor do marido pela esposa, o prazer de estarem juntos, a compreensão. Faz haver carinho, faz haver união nesse matrimônio. Eu te peço, Pai, e aqueles que estão sozinhos, aquelas que ainda não encontraram a outra metade, mas já erraram na escolha, já se decepcionaram, já se feriram, se machucaram. Eu peço, Senhor, prepara a pessoa certa, coloca o homem certo, coloca a mulher certa no caminho desse homem, e una-os, Pai, de forma que ninguém separe. Tira as pessoas erradas, aquelas que são erradas, tira do caminho. Ainda que essa mulher se afeiçoe, ainda que esse homem se afeiçoe, tira do caminho. Se não é a mulher certa, tira. Se não é o homem certo, cria uma situação e tira, Senhor. Mas abençoe esse matrimônio, abençoe esse noivado, esse namoro. Pai, que essa manhã seja uma manhã de recebimento. Eu não sei o que essa pessoa precisa, eu não sei o que está faltando na vida dela, mas o Senhor sabe o que está faltando. O Senhor sabe o que está faltando. O Senhor nos conhece melhor do que qualquer outra pessoa. O Senhor sonda mentes e coração. O Senhor está presente quando ninguém está presente, nos mais íntimos e nos momentos mais solitários. O Senhor está ali. Então que hoje, Pai, vem sobre essas pessoas, Espírito Santo, completa o que falta. O Senhor disse: pedir, e nós pedimos. O Senhor prometeu que nós receberíamos. Então vem agora e completa o que falta na vida dessa pessoa. Se está faltando fé, aqueles que está faltando paz, aqueles que estão faltando força,
a quem está faltando humildade, a quem está faltando disposição, a quem está faltando sede da tua palavra, fome da tua presença, a quem está faltando o Espírito Santo. Tem gente aqui que o Senhor está do lado de fora, quando o Senhor deveria estar dentro dela, Espírito Santo. Eu sei que tem pessoas aqui que o diabo está dentro, o orgulho está dentro, a malícia está dentro, e o Senhor está fora. Não, o seu lugar não é do lado de fora, o seu lugar é do lado de dentro de cada um de nós. Então vem, completa o que falta. Pai, nenhum de nós vamos sair daqui. Esse culto não vai terminar sem que aquilo que falta seja completado na vida dessa pessoa. Eu sei que tem gente que está pedindo há anos, está buscando há anos, com fé e perseverança. Não precisa você estender muito as mãos, mas mantenha a sua mão levantada para o alto. Receba aí agora o que falta. O Espírito Santo não trouxe você aqui por acaso. Receba aquilo que está faltando agora. Receba o que está faltando agora. Se é a cura, seja curado. Se é saúde, receba saúde. Receba disposição. Receba um novo coração. Receba paz. Se é o perdão dos seus pecados, receba o perdão dos pecados. Se é um novo recomeço, você recomeçar tudo hoje, então que a partir de hoje comece tudo de novo na sua vida, mas da forma certa. Se é prosperidade, receba prosperidade, receba sabedoria para prosperar, receba inteligência para crescer os seus bens, para crescer financeiramente. Se é libertação, seja liberto agora de todos os demônios, de todas as pragas e maldições. O Espírito Santo visita cada um dos seus familiares agora, e Ele transforma eles como Jesus transformou a água em vinho. Receba agora. Você não vai sair daqui de mãos vazias ou vazio. Receba aquilo que falta agora. Receba o que falta. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Receba o que falta. Aleluia. Deus não falha. Receba o que falta. Ele prometeu: pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então receba o que falta aí agora. Receba. Deus é completo. Ele não só cura, como também liberta, salva e prospera. Ele não só prospera, como Ele fortalece, como Ele está presente com você. Receba aí agora o que falta. Noção. Se você não tem noção, hoje você vai ter que Deus escolheu você. Deus escolheu você. Ele escolheu você antes de você nascer. Eu também creio. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com o seu poder. Muralhas caem em ti, muralhas caem, portas se abrem.
além do impossível em ti, com Ele, aleluia. Não temas ondas, não tema nada. Seja cheio da presença de Deus. Seja cheio de paz, de força, de alegria, de paciência. O Espírito Santo dá o que você precisa. O que falta em você nessa manhã. Muralhas caem, portas se abrem, eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites, eu tudo posso. Não temas, oh, aleluia, e a tempestade. Pai, esse culto é para Ti. Esse culto é para o Senhor. Que tudo que nós fizermos seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. Do Teu nome. Em nome de Jesus. E os que creem digam amém. Amém? Palmas para Jesus, bem forte. Pode sentar todos. Bom dia. Bom dia, bom dia. O Espírito Santo nos trouxe aqui. O Espírito, pode sentar. O Espírito Santo nos trouxe aqui, gente, porque aquilo que falta em você, você não vai sair daqui com nenhuma necessidade, nada faltando. Seja em qualquer área da vida. Nesse domingo ele vai completar tudo que falta, tudo que falta. Você vai sair daqui e você vai ver que há coisas que você tinha dificuldades, coisas que faziam, eu não estou falando só materiais ou só espirituais. Você vai ver você vai ver o Espírito Santo trabalhando, completando na sua vida tudo o que falta. Abra sua Bíblia no livro de Atos 16. Você que está online também, um ótimo dia. Eu quero, quando vocês abrirem Atos 16, versículo 19, eu quero fazer uma oração. Atos 16. Mas eu quero fazer uma oração. Quando vocês acharem, vocês avisam.
Avisam quando acharem. Atos 16. Já achou, Simone? Está ligeiro, hein, Simone? Já está conhecendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Achou, Patrícia? Antes de eu orar, antes de eu começar, eu senti isso de fazer uma... Mas não senti hoje, não. O Espírito Santo mandou eu fazer essa oração. Sabe por quê? Não adianta eu ver e você não ver. Ontem eu estava falando com a Vânia sobre isso. Quando eu chego aqui, eu não passo para vocês o que eu penso, o que eu acho. Eu passo sempre o que o Espírito Santo quer fazer na minha vida e na sua. Você pode estar certo que todos os cultos que você vier, até as mensagens que você recebe no WhatsApp ou pelo YouTube, eu estou sempre passando aquilo que Ele quer, não o que eu quero. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo sentiu que alguns de vocês não estão vendo como eu estou vendo, ou o que eu estou vendo. Vocês não estão vendo o que eu estou vendo. Então você vai vir no culto, honestamente, alguns de vocês não vão absorver nada, porque você não está enxergando o que eu estou enxergando. Você não está vendo o que eu estou vendo. E o que eu estou vendo? O que o Espírito Santo está me mostrando? Ele está me mostrando que Ele quer nos restaurar. Restaurar é tornar tudo novo. Significa dizer que que a minha vida, a sua vida, para Ele não está boa. Significa dizer que nós temos que melhorar. Aí, nós chegamos aqui e passamos a direção dele para você. Ele passa a direção para mim. Só que quando você sai daqui, você não faz aquilo que você está vendo, ouvindo. Você continua agindo do mesmo jeito. Então significa dizer que o que eu estou vendo você não viu ainda. Você não viu ainda. Você não conseguiu entender. Que o Espírito Santo quer restaurar você. O Espírito Santo escolheu você. E Ele quer fazer na sua vida e através de você. É o que eu estou vendo. Então, para que haja restauração, o que o Espírito Santo está nos movendo? Pega essa, Júnior. Ele está nos movendo a ter uma vida de oração. Orar mais, orar mais, orar mais, orar mais, orar. Não é orar em horários pontuais. Patrícia, eu oro meia-noite, todo dia eu oro meia-noite. Não é orar meia-noite, é orar em todo o tempo. Orar na cama, orar no banheiro, orar no vaso, orar na rua, orar no trânsito, orar em todo o tempo. Então, a oração, ela não é só moeda de troca. Por exemplo, eu peço e recebo. Não, a oração, entenda, aprenda. Oração quer dizer comunhão com Deus. Quando você ora, você está tendo comunhão com Ele. Independente da sua religião. Eu sou católico, espírita, budista, ateu. Não importa. Orou, você se relaciona com Ele. A oração é uma comunhão. Se você nunca viu isso, saiba. Então vamos lá. Naquela casa que há oração, o diabo não entra naquela casa. Não entra. Aquela vida que é... Aquela pessoa que vive de oração, a tristeza, a angústia, o medo não mora dentro dela, não mora. Você pode se entristecer, você pode se chatear, você pode se aborrecer, você pode se angustiar, mas não fica. O casamento que é feito em oração, aquele casamento permanece. Sabe por quê? A oração vai minando ou expulsando tudo aquilo que atrapalha o teu relacionamento com a tua esposa. A empresa, o comércio, o trabalho, que há oração, se há oração na empresa, se há oração na loja, se há oração no comércio, se há oração pela vida financeira, não há portas que fiquem fechadas. Se fechar uma porta, Deus abre outra. Mas não fica fechado. Não há, a porta é o acesso. Quer dizer, a sua vida não há interrupção, não há aquilo que não chegue até você. Só que a oração não é só pedir, a oração te conecta, te aproxima de Deus. Então eu estou vendo isso, eu estou vendo que a gente precisa orar mais.
Ah, mas eu já oro muito. Ore mais. Eu vejo isso. E eu estou vendo que o Espírito Santo quer fazer muito mais do que... Às vezes a gente está... Por exemplo, Abraão, eu ia dar um exemplo, vou em Abraão. Abraão queria um filho. Um filho. Deus queria dar a ele uma nação. Então, tem coisa que você quer aquilo ali. E você acha que aquilo ali é o suficiente, você acha que aquilo ali é, mas Deus quer fazer muito mais. E você não está vendo. Só que a oração, ela vai também abrir a sua mente para você ver o que Deus quer fazer na sua vida e através de você. Então eu senti isso, que existem pessoas que você ainda não está vendo o que eu estou vendo. Você não entendeu ainda o propósito de Deus para a sua vida. O propósito que Deus tem para você. Aí acontece o que aconteceu com Jonas. Deus manda você para um lado, você quer ir? Aí dá tudo errado. Porque você, ao invés de você se alinhar ao que Deus quer, você quer que Deus se alinhe o que você quer? Você quer que seja feita a sua vontade. E não é a sua vontade. Tem que ser feita a vontade dele, não a nossa. Quem entende isso? Espírito Santo. Que o Senhor nos dê humildade. Que o Senhor nos dê um coração humilde. Para compreender a tua palavra, a tua vontade. Nos faça isso nessa manhã. Eu peço, faz essas pessoas verem o que eu estou vendo. Faz essas pessoas entenderem o que eu estou entendendo. O que o Senhor está me fazendo ver. Por exemplo, a Vânia, ela vive comigo. Mas se o Senhor não abrir os olhos dela, ela não vai ver, ela não vai entender. Se o Senhor não revelar a ela o que o Senhor está me revelando, não vai adiantar nada. Se ela que mora comigo não vê o que o Senhor está mostrando, imagina quem não mora comigo. Então, faz essas pessoas verem aquilo, o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Você vê, eu vou começar falando, depois eu vou ler, eu não vou ler tudo, então eu vou tocar em alguns pontos aqui para depois a gente já partir para Atos 16, 19. Mas o que eu vou falar está em Atos. Paulo queria ir para uma cidade da Ásia pregar. Você vê que não basta só você querer. Por exemplo, tem muitas coisas que eu quero fazer aqui nessa igreja. Tem muita coisa que eu quero fazer aqui em Saracuruna. Eu falo em termos da obra de Deus. Eu quero fazer encontro de casais, não consegui ainda, mas eu quero fazer. Eu quero fazer eu quero ter uma aula bíblica, um estudo bíblico aqui, um dia só para ensinar a palavra. Eu quero fazer um encontro com jovens. Eu quero fazer aqui, uma vez por mês, Alexandre, eu quero fazer aqui uma educação financeira, trazer um empresário, trazer um comerciante, para ensinar. Não é um culto de vida financeira, não é um culto de empresário, é uma aula, ensinar no que investir, como lidar com funcionários, como lidar com os impostos, passar dicas de quem está lá em cima. Mas tem coisa que eu não consegui fazer ainda. E isso se encaixa ao que Paulo queria. Paulo queria pregar na Ásia. E o Espírito Santo falou assim, não vai para a Ásia. Você vê, o Espírito Santo não permitiu que ele fosse para onde ele queria ir. Aí ele queria ir para outro lugar. O Espírito Santo também não permitiu. O Espírito Santo mandou ele ir para uma cidade chamada Troade, ou Troade. Eu não sei como se pronuncia. Troade, pode ser Troade ou Troade. Ele foi para essa cidade. Quando ele chegou nessa cidade, ele encontrou uma mulher chamada Lídia. E ele começou a pregar nessa cidade, e essa mulher abriu o coração, aceitou Jesus, ela e toda a família foi salva. Quer dizer que o Espírito Santo não queria que ele fosse para a Ásia, queria que ele fosse em outra direção. E quando ele chegou nessa cidade, Troade ou Troade, através dele, Lídia e toda a sua família foi salva. O que isso tem a ver com a pregação e tem a ver com a gente? O Espírito tem coisas que o Espírito Santo que dá errado, tem coisas que dá errado na sua vida,
E você não entende por que deu errado. É que Deus está livrando você de algum mal. Existem amizades que vão embora. E aí você não entende por que aquelas amizades foram embora. Porque Deus está te livrando de algum mal. Existem ambientes que você não cabe mais, mas você quer ficar dentro daquele ambiente. Só que o Espírito Santo não quer você mais ali. Não quer mais. Então, tem coisas que Ele não permite, porque Ele tem os propósitos dEle. E o bacana é que Paulo queria ir para lá pregar, mas Ele não permitiu que Paulo fosse. Mandou para essa cidade. Quando chegou nessa cidade, Ele batizou Lídia e toda a família. Então, uma coisa que você e eu temos que ter cuidado, nós temos que ter cuidado com quem você anda, com quem você conversa. Hoje, eu sou amigo de todos, mas eu tenho poucos amigos. Eu sou de pouquíssimos amigos. Eu acho que se eu contar na palma da mão direita, não preencho os 5 dedos. Mas eu sou amigo de todos, mas não tenho todos como meus amigos. É um cuidado que você tem que ter. Então existem situações que você não está entendendo por que está dando errado. É porque Deus não está permitindo aquilo ali. Aquilo ali não é para você. E aí quando chegou nessa cidade, ele converteu essa mulher. E mais adiante, havia uma menina que adivinhava. Todas as vezes que Paulo passava, ela falava assim: ali vai 2 homens de Deus. Para dizer que aquela adivinhação vinha de Deus. Então, outro cuidado que você tem que ter. Eu não assisto qualquer pregador. Eu não vou em qualquer igreja. Eu não assisto qualquer YouTube. Eu não assisto. Sexta-feira, eu e a Vânia fomos visitar uma igreja aqui, próxima, de um pastor. Não vou dizer o nome dele, mas é um pastor muito conhecido. Eu gostei. Não era um culto, era uma aula de empresário. Eu gostei do que eu vi. Mas não é todo mundo que eu vou. Não é todo mundo que fala de Deus, que é de Deus. Não é todo mundo que prega a palavra e que vive a palavra. Então você tem que tomar cuidado com o que você se alimenta, com quem você se alimenta. Ah, mas o fulano é de Deus, mas você sabe se ele é de Deus, você está dentro dele, você convive com ele. Hoje eu tenho esse cuidado. Eu não leio qualquer livro, eu não assisto qualquer programa, eu não clico em qualquer site da internet, eu não ando com qualquer pessoa, não ando. Hoje eu prefiro andar sozinho do que mal. Inclusive hoje eu me sinto até melhor sozinho. Se eu quero, já teve um dia de eu ir para o cinema, eu gosto de vez em quando eu fui sozinho. A Vânia não podia, eu fui sozinho. Fui sozinho. Então, às vezes, é melhor você ir só do que com companhias que parecem ser gente boa e não é. Então, cuidado com pregações, com mensagens. Não são todos que falam de Deus que são de Deus. Não são todos que pregam a palavra e que vivem a palavra. E Paulo libertou, era um demônio que usava ela. E aí começou o problema de Paulo. É aí que a gente vai entrar. Versículo 19. Eu não quis ler, mas explicar para você entender. Esses 2 pontos me chamaram a atenção. Quando os donos da jovem, Atos 16, 19, viram que se havia desfeito a esperança de lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Levando-os ao magistrados, disseram, magistrados eram juízes da época, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar porque somos romanos. Então você vê que esses homens mentiram. Eles falaram aqui que Paulo estava ensinando coisas erradas, mentiram. A raiva deles qual foi? Porque Paulo tirou a fonte de lucro.
Qual era a fonte de lucro deles? A adivinhação da mulher. Eles ganhavam dinheiro com a adivinhação dela. Então, quando Paulo libertou ela, a fonte de lucro acabou. Aí eles se levantaram contra Paulo. Versículo 22. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, o lançaram na prisão, e ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Olha só, por que guardar com toda segurança se eles não eram perigosos, não eram assassinos, não eram assaltantes? E não havia prova contra eles. Então Paulo sofreu uma injustiça. E além dessa injustiça, você viu aí quanto eles apanharam? Rapaz, eles apanharam muito. E eu fiquei pensando nisso. Eu sei que vai ter momentos na minha vida, na sua vida, que a gente vai apanhar. Tem coisas tem lutas que você não entende, que eu não entendo, que eu já passei. Por que eu estou passando por isso? Aí você fica sem entender o porquê. Mas você vê que Deus permitiu que eles fossem açoitados com vara. Os caras não fizeram nada de errado. Então eu sei que às vezes você fala assim, mas eu não fiz nada errado, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, eu não tenho nenhuma culpa, eu não fiz. Por que tudo isso está acontecendo comigo? Mas tem coisas, tem lutas que Deus vai permitir que você passe, que Deus vai permitir que eu passe, para que sirva de testemunho. Você pode falar isso? Para que sirva? Deus não quis que eles fossem para a Ásia. O Espírito Santo não permitiu, eles não entenderam. E ele tentou ir para outro lugar e falou, não, você vai para lá, porque isso aqui já era propósito de Deus. Você sabia que já era propósito de Deus de a gente estar aqui hoje? Você sabia que Deus une pessoas dentro do propósito dele? Existem pessoas que você vai conhecer, que você vai encontrar. Eu vejo isso, que já é um plano de Deus, um propósito de Deus, para que com aquela pessoa você cresça, você aprenda, ou você faça ela crescer, você faça ela aprender, ou ela vai fazer você crescer e você aprender. Então Deus não deixou eles ir para lá, porque já havia um propósito. Qual era o propósito? Libertar a menina, batizar Lídia e toda a família. Então, para isso, Paulo passou por uma situação difícil. Versículo 24. É o 24 ou o 23? É o 25? Peraí. Colocaram eles, imagina a cadeia, colocaram eles lá no fundo. Como é que fala aqui? Cárcere inferior. Mas para que botar eles lá no fundo? Quer dizer, se eles se escaparem de lá, aqui a gente vê. Botaram eles lá no fundo. E trataram eles como se fossem perigosíssimos. Não só prenderam ele, como amarraram com correntes em tronco. Quer dizer, os caras não tinham como se mover. Mas para que uma situação dessa? Aí o versículo 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Olha o propósito. Por que Deus não quis que ele fosse para outro lugar? De repente, sobreveio tamanho terremoto. Sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Então vamos lá. Eu quero que você, por favor, preste bem atenção aqui. Não deixe ninguém dormir aí não. Já tem gente cochilando aí com a boca aberta. Não deixe. Não deixe ninguém dormir, não. Olha só, eu quero que você entenda isso. A situação era dificílima.
Não tinha como Paulo e Silas sair. Além de estarem presos, além de terem seguranças na prisão, homens, o carcereiro, eles estavam presos por troncos. A situação era injusta. Imagina quem já apanhou da mãe aqui de chinelo de cinto. Fica marcado, dói. Então você imagina a dor física e a dor moral, porque eles foram injustamente lançados na prisão. A situação de Paulo era a pior possível. Mas qual foi a reação deles? Entenda o que o Espírito Santo está falando com você. Olha o que o Espírito Santo está fazendo você ver. O que eles faziam? Cantavam louvor. Mas normalmente, quando é que a gente canta? Normalmente o cântico quando está alegre. Mas a situação deles não era de alegria, era de dor, gente, de injustiça e de tristeza. A situação, olha só, a situação pedia choro, reclamação, murmuração, questionamento. Porque o Senhor permitiu, eu queria ir para lá, o Senhor me mandou para cá, olha o que aconteceu comigo. Pô, mas eu faço tudo certo, meu Deus, eu não sei porque está dando errado. Eu dou meu dízimo, dou minha oferta, por que eu perdi isso, perdi aquilo, perdi o emprego? Meu Deus, eu abandonei o pecado, abandonei o mundo, eu estou te buscando, eu estou na tua casa, eu estou obedecendo. A situação exigia murmuração, questionamento, dúvida, tristeza, choro, desespero. Mas olha só o que Paulo e Silas faziam diante de uma circunstância, diante de um momento difícil. O que eles faziam? Cantavam louvores e oravam. Alguém aqui já foi preso alguma vez? É, porque se você já foi preso, você sabe o que passa um preso. Você já foi? Bom, eu nunca fui. Mas eu já fui várias vezes em um presídio. Eu fazia visitas num presídio lá no Maranhão, chamado Pedrinha. Alexandre, nesse presídio existem presos do Brasil todo. E é um presídio de segurança máxima. Os mais perigosos, um dos mais, vão para esse presídio. Eu entrei na cela, se tinha 5 camas, tinha 10 presos. 5 camas, 10 presos. Uma situação horrível. Então você imagina o que Paulo e Silas estavam passando. Só que você pode nunca ter sido preso fisicamente numa cadeia. Mas eu falo, eu sei que eu já fui preso a mágoa, eu já fui preso a uma mágoa, eu já tive mágoa, eu já tive dúvida, eu já tive angústia, eu já tive ansiedade. Então eu sei que você pode não ter sido preso numa cadeia física, mas eu sei que tem gente aqui que você está preso a algo que aconteceu no passado. Você está preso aos fracassos, às perdas que você teve. Está preso ainda? Eu sei que tem gente aqui que você ainda tem uma mágoa dentro de você. Você está preso a um ciúme, você tem muito ciúme do marido, da esposa, ciúme das suas coisas. Você está preso a um orgulho, porque você carrega dentro de você um orgulho. Você está preso a uma timidez, porque você é muito tímida. Muito tímida. Você está preso à arrogância, às vezes você é grosso, às vezes você é grossa. Eu sei que há quem aqui está preso ao comodismo, você é uma pessoa muito acomodada. Acomodada. Você espera as coisas acontecer, você não vai em busca das coisas acontecerem. A quem está preso é uma preguiça, você é uma pessoa preguiçosa. A quem aqui está preso, você não está preso, as correntes que estão te prendendo é um medo. Para tudo você tem medo. Você tem medo de tudo. Você não vou não, porque vai chover, mas está sol, vai se chover. Você tem medo de avião, você tem medo de ir para a praia, você tem medo de sair de casa, você carrega um medo enorme. Está preso ao medo. A quem aqui está preso a uma maldição que acompanha a sua família há anos. A quem aqui
há algo prendendo você. E como você faz para que você se liberte? O que eles fizeram? O que eles fizeram? Cantaram louvores e oraram. Então, ao invés de brigar, ao invés de discutir, ao invés de se revoltar, ao invés de se irar, ao invés de brigar com o carcereiro, com Silas, com Deus, olha o que eles fizeram. Cantaram louvores e oraram. Quer dizer que no cântico de louvor, na oração, há libertação e há abrir de portas. Então, o que o Espírito Santo está falando? Você está vivendo uma situação ruim? Você está vivendo um dia ruim, um ambiente ruim? Você está preso a algo? Você está preso a algo ruim? Cante louvor, solte a voz, cante de coração. Você vê que a Bíblia fala que os outros presos ouviam eles cantarem. Quer dizer que eles não cantaram assim, vamos lá, aleluia, aleluia. Não, eles cantavam alto. De fato, parecia que eles estavam soltos. Inclusive, na minha última visita que eu fui nesse presídio, em Pedrinhas, eu preguei lá, eu orava, e eu quis cantar um louvor. Falei, vou cantar um... Me deu vontade de cantar um louvor, e eu pensei assim, eles não vão cantar, não vão acertar. Mas eu cantei. Me surpreendeu. Porque esses presos, eles cantaram com mais vontade do que os cultos que eu já participei na igreja. Deixa eu explicar. Na igreja, eu não vejo as pessoas cantarem como eles cantaram. Cara, eles cantaram, eles não cantavam, eles gritavam, entra na minha casa, entra... Mas eles cantaram tão alto, mas porque a situação que eles estão, ou que eles estavam, exigia aquilo ali. Então eu entendo o que Paulo e Silas fez. Então o que o Espírito Santo está movendo você? Veja isso, ele está falando assim, ó, comece a cantar mais louvor, comece a orar mais, que o seu dia vai ser melhor. O seu humor vai ser melhor. Você vai para o trabalho, vai cantando louvor. Você está fazendo comida, canta louvor. Você está lavando a louça, canta louvor. Você está triste, canta louvor. Porque olha só a situação. Paulo e Silas, eles transformaram um momento ruim em um momento bom. Um dia ruim de dor em um dia bom. Eles transformaram uma situação de injustiça em um testemunho grandioso. Então, se tem um momento que você tem que orar, se tem um momento que você tem que adorar, é nos dias ruins, nos dias maus. Você nunca imaginou, eu nunca imaginei, quando você começa a mergulhar na palavra, aí você começa a entender coisas que você não entendia, você começa a ver o que você não via. Você imagina que às vezes se revoltar, às vezes reagir, eu não aceito a derrota. Não, isso não está errado, não. Mas tem ocasião, existem momentos que o que pede é adoração e a oração. Louvor e oração. E é tão forte isso, que quando Josafá, o rei Josafá, foi para a guerra, ele não colocou o exército, os guerreiros na frente. Você sabe quem ele colocou? Os cantores e os adoradores na frente. Vamos dizer, como se fosse hoje, ele colocou na frente o ministério de louvor. Então eles foram para a guerra cantando louvor. Na frente não havia arma, não havia espada, havia instrumentos musicais. E qual foi o resultado? Deus lutou por Josafá e ele venceu a guerra. Então o que Deus está mostrando para você? Existem guerras, existem momentos na sua vida que você não tem que reclamar, que você não tem que chorar, que você não tem que lamentar, que você não tem que duvidar, que você não tem que fechar a cara, ficar zangadinho, zangadinha, não, você tem que cantar louvor, você tem que adorar, você tem que orar. Por quê? A adoração, a oração e a adoração, ela vai te
unir a Deus, ela vai te trazer a chamada comunhão com Deus. Por que a prisão tremeu? Por que tremeu? Porque Deus se agradou. É outra coisa que você precisa entender. O dízimo, a oferta, a oração, o vir à igreja não resolve. Tem que agradar Ele. Você pode fazer 10 horas de jejum e Deus não se agradar. Você pode pegar uma casa, um castelo e dar para Deus e Deus não se agradar. O que agrada a Deus é quando você faz de todo o coração e quando você faz o melhor para Ele. O que agrada a Deus não é a quantidade do que você faz, mas a qualidade como você faz. Quem está entendendo isso? Então, quando você fizer algo para Deus, faça o melhor. Você veio para a igreja, venha de coração aberto. Você cantou um louvor, faça o melhor. Você deu um dízimo, deu uma oferta, faça o melhor. Você falou de Jesus para alguém, faça o melhor. Você foi cantar, você foi orar. Você pode ver que o meu culto, quando eu termino os meus cultos, eu termino esgotado, porque eu dou o melhor de mim. E eu estou fazendo isso para agradar Ele. Então o que eles fizeram foi para agradar a Deus. Essa tem que ser a tua reação nos dias maus. Essa tem que ser a tua reação nos momentos difíceis. Adore, ore, porque a adoração e a oração vai mover o céu em seu favor. Então, até no momento difícil, Paulo e Silas mantiveram a chamada comunhão com Deus. Mas por que isso? Mas eu conheço pessoas, você conhece pessoas, ou já deve ter acontecido com você. Tem gente que quando a coisa fica difícil, ela não ora, ela não vai à igreja, ela não lê a Bíblia, ela não dizima, ela não oferta, ela não posso mais evangelizar. Por que você não pode mais evangelizar? Porque eu estou passando por um problema. Eu não posso fazer a obra. Por que você não pode fazer a obra? Porque eu estou passando por um problema. Não, você pode resolver o problema, mas você continua fazendo a obra. Eu passei por um momento muito difícil, e eu não parei de vir aqui, eu não parei, pelo contrário, aí é que eu vinha para cá e dava o meu melhor, então quantas são as pessoas que quando estão passando por um momento difícil, elas rompem a comunhão com Deus, não oram, não leem a Bíblia. Por que você não vai ler a Bíblia? Eu estou cansado, eu estou estressado. Por que você não vai orar? Não, eu estou tão desanimado, estou tão para baixo. Mas isso não aconteceu com Paulo e Silas. Isso não aconteceu. Foi aí que eles cantaram louvor. Aí você vê qual era o propósito de Deus. Nós não vamos ler aí, mas o que aconteceu? O carcereiro, vendo aquilo ali, se converteu. Foi batizado ele e toda a família. Então, não era para Paulo ir para a Ásia. Era para ele vir para cá. Era para ele passar tudo aquilo ali. Tem injustiça que eu passei, que você passou. Tem luta que você passou, que eu passei. Tem decepções que você passou, que eu passei. Tudo isso Deus permitiu. Para forjar você. Para fazer você uma pessoa melhor. E para que você não faça com os outros aquilo que fizeram. Tudo, não é alguma coisa. Tudo que acontece debaixo do céu, tudo, uma folha que cai da árvore, tudo há um propósito de Deus. Se Paulo fosse para aquele lugar, Lídia não seria convertida, a mulher não seria liberta, não haveria portas abertas na prisão, o carcereiro não seria salvo. Então você pode estar certo que você está no lugar onde Deus quer que você esteja, você está vivendo hoje o que Deus quer que você viva, e se não for, Ele não vai permitir que você vá para aquele lugar, ou que você se una àquelas pessoas, ou que você ande por aqueles caminhos. Ele não vai permitir, como Ele não permitiu para Paulo. Mas uma coisa que eu nunca tinha pregado, a gente já está terminando, e eu nunca tinha pregado porque a gente só lê isso aqui e para. Você sabia que quando as portas se abriram, Paulo não fugiu? Quando Deus abriu as portas, nenhum preso fugiu. Mas se você, imagina você que você está num presídio e a porta abre, o que aconteceria com os presos? Todos iam correr.
nenhum preso fugiu. Deus abriu as portas e nenhum preso fugiu. Quando foi de manhã, os juízes foram lá e mandaram libertar Paulo e Silas. Quer dizer, Deus abriu as portas, mas eles não fugiram. Mas por que então Deus abriu as portas? Para que hoje servisse de testemunho para mim e você, o poder que há na adoração e na oração, o poder que há quando você tem comunhão com Deus. Então eles não foram embora, eles ficaram lá na cadeia, não foram embora. Quando de manhã os juízes falaram: vocês podem ir porque não há nada contra vocês. Mas aquilo serviu de testemunho. Deus, você não tem noção do que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer usar você, não é eu como pastor, não. Ele quer usar você para testemunhar Ele nessa terra. Ele vai abençoar você, Ele vai te engrandecer, Ele vai fazer coisas na sua vida que não é para você se achar o melhor de todos ou se orgulhar. Não, Ele vai fazer coisas na sua vida para que você dê testemunho, para que as pessoas olhem para a sua vida e vejam que Ele é grande, que Ele é com você. Então não importe a situação, adore, adore, adore. Cante louvor como você nunca cantou. Joga lá na televisão, na caixa de som, no carro e adore. Você vai ver o resultado dessa adoração e dessa oração. Amém? Quem entende? Quem recebe essa palavra? Fique de pé, por favor. Se você recebe, fique de pé aí agora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Puxa vida. Espírito Santo, que essas pessoas possam absorver. Faz elas verem o que eu estou vendo. O que eu estou vendo? Eu estou vendo que a gente precisa orar mais. A gente precisa ter mais comunhão com o Senhor. A gente precisa ser mais íntimo do Senhor. O Senhor está me levando a não viver de murmuração, a não viver de reclamação. Quando algo der errado, não duvidar, não reclamar, não desistir, não abaixar a cabeça, não se entregar, mas adorar. Paulo poderia pedir a morte, como Jó pediu, como Elias pediu, mas a situação não era para suicídio. A situação não era para fugir da cadeia, não era para desistir. Era para que o Senhor fosse glorificado. Espírito Santo, o Senhor está me fazendo ver, o Senhor está me mostrando, está me levando a ter mais comunhão contigo, a ser mais do Senhor, a cantar louvores, a orar, a se envolver mais contigo do que eu tenho me envolvido. E eu tenho procurado me envolver. Mas eu peço, faz essa pessoa que está aqui. Eu sei que há quem está preso a uma mágoa. Tem gente aqui que está presa a algo, acorrentada a algo, há anos. Mas faz ela entender, Senhor, que o teu agir, o teu poder se manifesta quando há entrega, quando nós nos entregamos, se entregamos a Ti. Faz isso, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Em nome de Jesus. Declare isso aí onde você está agora. Vamos fazer como Paulo e Silas. Vamos fazer. É o Senhor. A vitória. O inimigo. Por isso diante deles mostramos. Aleluia. Por isso, uso o teu nome.
Levante as mãos e engrandeça o seu Deus aí agora. Por tua obra em nossa vida. Pois sobre toda a terra e céu. Aleluia, Senhor. Louve a Ele aí onde você está. Adore a Ele. Adore a Ele aí onde você está agora. Aleluia. É o Senhor. É o Senhor. De louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. De toda a terra. Grande é o Senhor. É o Senhor aqui. Nós temos a vitória. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Adore a Ele, solte a voz e eu te amo, Senhor, eu te adoro. Louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, exaltado seja o Senhor, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Bendito seja o Senhor que nos criou, que nos formou. Bendito seja o Senhor. Aleluia, meu Pai. Louvado seja o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, pois tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Louvado seja o Senhor, glorificado seja o teu nome. Abra os seus olhos. Ah, mas eu não sei cantar louvores. Se você não sabe cantar louvor, você sabe falar. Louvado seja o Senhor. Adore. Gente, não importa as circunstâncias. Adore, ore, adore e ore. Amém? Pode sentar. Nós vamos honrar a Deus agora e vamos finalizar o culto. Nós vamos honrar a Ele de todo o nosso coração. Então você que trouxe a sua oferta, você que vai dizimar, inclusive eu vou orar pelos dizimistas, eu vou orar pelos ofertantes. Você que trouxe o seu dízimo e sua oferta, presente aí, aproveita o momento aí, honre a Deus com o seu melhor. Na descrição está o Pix da igreja. Se você quiser honrar a Deus, aproveita o momento aí e honre Ele com o seu melhor. Honre Ele com o seu melhor. Vê se eu botei o louvor certo. Botei. Eu sei, Senhor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegrias de toda a terra. Vocês que vieram hoje, que foram convidados por alguém, sejam bem-vindos. Nós não somos só uma igreja, nós somos uma família. E nós lutamos por todos. Aqui, nós não desistimos de ninguém.
Infelizmente, existem pessoas que elas começam a vir e elas desistem. Mas aqui nós não desistimos de ninguém. E qual é o nosso trabalho aqui? É tornar você uma pessoa melhor, um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, um cristão melhor, uma mulher melhor. Nós trabalhamos para que vocês tenham uma vida, porque não tem como ter uma vida melhor se você não for melhor. Então esse é o nosso trabalho. E é prazeroso, como o trabalho de Paulo. Esse é o nosso trabalho. Tá bom? Fique de pé, por favor. Vamos finalizar o culto. Eu gostaria que você agradecesse a Deus com as suas palavras. Não com nenhum louvor. Até você que está online. Pai, obrigado por essa manhã. Por cada pessoa que está online. Por cada pessoa que está aqui. Por cada palavra, por cada ensinamento. Então eu estou vendo que o Senhor tem um propósito para a minha vida. O Senhor tem um propósito. O Senhor nos uniu porque há um propósito. Eu poderia estar em outra cidade, eu poderia estar em outro estado, eu poderia estar em outra igreja, eu poderia estar em outro bairro. Mas o Senhor não permitiu que eu fosse para outro lugar. O Senhor me trouxe para cá. Então eu sei que há pessoas aqui como Lídia que precisam ser batizadas, que precisam ser convertidas. Eu sei que existem pessoas que estão aqui, que são prisioneiras aqui, que precisam ser libertas. E eu te agradeço, Senhor. Leve todos para casa em segurança. Dê a todos um domingo abençoado. E eu sei que quando cada um de nós entrarmos na nossa casa, que tudo que nós recebemos venha se inundar na nossa casa. É como aquela pessoa que está perfumada, quando ela entra num elevador ou ela entra numa sala e o perfume toma conta daquele ambiente. Que assim seja, Senhor, quando essa pessoa entrar em casa, que tudo aquilo que o Senhor deu a ela se espalhe dentro da casa para os outros familiares que até não estão aqui, sejam abençoados. Obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe, por aqueles que não puderam vir hoje. Eu peço por eles e te agradeço pela vida deles e te peço, guarda e os proteja. E os que vieram, muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, um bom domingo. Não vou embora, que a gente vai ter um cafezinho ali, inclusive você não vai embora. Obrigado a cada um dos que vieram. Tá bom? Se você quiser conversar comigo, eu estou aqui à sua disposição. Bom dia a todos, bom domingo. Não sai sem tomar um cafezinho aí, gente. Não sai. Tchau, gente. Vamos embora. A todos online, um ótimo domingo. Que Deus abençoe você e sua casa. Ninguém vai embora sem tomar um cafezinho com a gente aí. Cumprimente as pessoas aí. Cumprimente o meu amigo que veio aí. O Adelso está aqui me cumprimentando. Você não vai me dar um abraço, não? Hã?